Vamos lá então, Êxodo capítulo 18, paramos no 17, né? Semana passada, finalizamos aí 17 e hoje então começamos o capítulo 18. Falamos semana passada sobre a maldição, né? Que o Senhor lança sobre os amalequitas, por causa justamente deles terem então amaldiçoado também, desejado a morte, né? Desejado acabar com os israelitas ali no deserto, quando eles nem ao menos ainda estavam preparados para essa primeira batalha. Mas o Senhor, ele é sempre, né, aquele que vai à nossa frente nessas batalhas. Não sei se vocês anotaram num lugar separado, inclusive, para que depois a gente possa ir vendo isso com mais clareza, mas essa foi a primeira batalha, a primeira guerra espiritual de Israel. É essa guerra sobre os amalequitas, tá? Então, se vocês estiverem aí anotando alguns detalhes paralelos à leitura aí, anotem mesmo, que vocês vão ver que a gente vai fazer uma sequência dessas anotações, Segunda Guerra, Terceira Guerra, Quarta, Quinta e assim sucessivamente. Israel vai tendo as suas guerras para lutar e essas guerras têm a ver sim com principados e potestades. Por isso que os números, as situações, elas vão sendo muito semelhantes à vitória da cruz de Jesus. Nós vamos vendo isso. O que vai mudar são níveis de batalha, níveis de adversário, né, níveis de confronto, e é isso que a gente vai ver no andar aí do povo de Israel. Capítulo 18, então, podemos começar? Capítulo 18, versículo 1 diz assim: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou. Trocaram saudações, depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. E disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Vamos parar aqui, porque esse é o primeiro estágio, né, do capítulo 18 aqui, com essa visita de Jetro. Então nós temos aí o primeiro versículo falando para nós que Jetro era um sacerdote de Midian. E se vocês estiverem aí com a genealogia fácil, que é sempre uma folhinha que a gente deve ter por perto quando nós estamos fazendo algum tipo de estudo, vocês vão perceber que Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura, né? Então Midian é um dos filhos de Abraão com a terceira mulher que Abraão teve, né? A primeira mulher foi Sara, aí ele teve o filho com Agar, que se torna como se fosse uma segunda esposa, uma concubina, e depois que Sara morre, que Agar já tinha ido embora com Ismael, então Abraão se casa com uma outra mulher que se chama Quetura, e dessa mulher ele tem alguns filhos, e um dos filhos de Abraão com Quetura chama-se Midian. E aí vem então essa nação ou esse povo chamado os midianitas. Então a gente já tem que saber que esse Jetro, sacerdote de Midian, ele era um descendente de Abraão com Quetura. Então ele era parente,
de Moisés, do povo de Israel de alguma maneira. Então eles tinham um nível de parentesco um pouco distante, mas eles tinham o mesmo pai, que era o pai Abraão, né? Esse patriarca que começa toda essa genealogia do povo de Deus, do povo de Israel e de todas as outras nações. O Senhor mesmo disse, né, que de Abraão ele faria muitos povos, muitas nações, ele seria pai de multidões. Então nós estamos vendo aí uma outra nação sendo aparecendo, né, dentro da palavra, e que tem tudo a ver com Abraão também e a sua linhagem. Então Midian, que é esse filho de Abraão com Quetura, forma um povo, forma uma nação, forma uma cidade, né, não sei como eu posso dizer, uma nação mesmo, e são os chamados midianitas. E nesse momento Jetro é o sogro de Moisés, e que está então agora entrando nessa história que a gente está vendo de Moisés. Quando a gente vê lá no início de Êxodo, quando Moisés foge do Egito, ele vai justamente para essas terras também, né, que é de Midian. Então ele vai justamente para essa região, que se vocês olharem no mapa de vocês aí, se tiver fácil, esse mapa aqui mostra bem claro, ó. Tá vendo? Essa região aqui, quando eles passam do Sinai aqui, é a região de Midian. Então Moisés, quando ele foge do faraó, ele vai justamente para essa região chamada de Midian. E era esse povo, né, essa nação que se formou a partir dos filhos de Quetura com Abraão, que são esses midianitas. Então, por isso que Jetro é chamado de sacerdote de Midian. Por quê? Porque provavelmente ele conhecia o Deus de Abraão. Provavelmente foi passado de pai para filho, de avô para filho e para neto, e assim sucessivamente até chegar em Jetro, que se torna um sacerdote. E a gente precisa entender então o que significa, né, ser um sacerdote, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente. Mas Jetro é então um descendente de Midian, um descendente de Abraão, e que nessa região onde ele morava, ele se torna um sacerdote, e ele conhece então o Deus do seu avô, do seu bisavô. Eu não sei quantas gerações haviam passado, a Bíblia não relata isso, mas fala que Jetro é então um midianita. Ele é um da geração de Abraão com Quetura, e ele é sacerdote nessa região. Então são três observações que precisam ficar claras para nós. Por isso que Jetro vai estar tão próximo de Moisés nesse momento, por isso que ele vai ter uma palavra boa, por isso que ele, naquele momento, o Senhor usa Jetro para pôr Moisés para morar em sua casa, para que ele pudesse talvez ouvir desse Deus também que ele tinha ouvido tão pouco durante a sua vida no palácio do faraó. Então todas as coisas estavam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então Moisés foi guardado, né, cuidado justamente na casa de Jetro, que era um descendente de Abraão também, e que conhecia esse Deus através desse sacerdócio que ele exercia na sua cidade chamada Midian, na sua região chamada Midian. Vamos seguir. Então diz, né, Jetro é sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Então, o que a gente já começa a ver aqui no versículo 1? Que Jetro ouve notícias lá onde ele mora, na região de Midian. Então, se você olhar para o mapa, você vai entender do que nós estamos falando, e mais precisamente, inclusive, você vai conseguir entender o quão isso é poderoso e o quão isso é grandioso, porque nós estamos falando de uma região chamada Egito, e que está separado de Midian por um grande território que está ali no meio, que é justamente esse deserto, chamado deserto do Sinai, o deserto de Sim, o deserto de Etão. Toda essa região por onde Israel vai passar é uma região que está no meio entre o Egito e a terra de Midian. Então nós estamos falando precisamente aí, ou de forma quase precisa, de nós estarmos no sul do Brasil e a notícia chegar lá nos Estados Unidos a respeito de como Deus livrou Israel
da mão dos governantes do sul do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia de dimensão de lugar, né? Então, como é que essa notícia chega de forma tão precisa para Jetro lá em Midian, falando das coisas que Deus fez com Israel lá no Egito? Então nós temos aí duas questões que os teólogos não conseguem chegar num consenso, mas eles abrem duas possibilidades nesse momento aqui. A primeira possibilidade é de justamente as notícias estarem se espalhando de forma orgânica, de forma natural, né? Sabe a fofoca que vai correndo mesmo, de ouvido em ouvido, e isso acabou chegando lá em Midian para Jetro e ele soube então dessa notícia que tinha acontecido com Israel, com Moisés, lá no Egito com o faraó. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que os teólogos levantam aqui nesse momento está no próprio texto, mas que não está muito claro para nós, e a gente vai ver aqui, porque fala que Moisés envia, né, a esposa Zípora com seus 2 filhos para a casa de Jetro, para ficar um tempo lá. Será que Moisés envia Zípora e os 2 filhos no momento em que eles conseguem ser libertos do Egito? Ela estava com ele e nesse momento ele envia ela para a casa do pai para contar tudo o que havia acontecido, e aí ela retorna, né, depois com o pai aqui nesse momento, sabendo de todas as notícias, ou foi só as notícias que se espalharam e Zípora e os 2 filhos de Moisés já estavam com Jetro há mais tempo, antes da libertação do Egito? Então, o texto não deixa claro e os teólogos não conseguem chegar num consenso porque a história não está detalhada para nós. Mas pode ter acontecido qualquer uma dessas opções e tá tudo certo. E não há problema em a gente ver alguns elementos dentro da própria leitura. Vamos ver aqui junto então. Versículo 2. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerso, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira, e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Então, você percebe que ele envia a esposa e os 2 filhos para a casa do sogro, para ficar lá, ou para ir passear lá, ou para permanecer lá durante algum tempo. O texto não diz se Moisés faz isso antes da libertação dos israelitas do Egito, ou se justamente depois que eles são libertos, Moisés envia ela para contar as novidades ao sogro, ao pai dela, e depois ela volta com o pai ao encontro de Moisés, tá bom? O texto não diz e a gente não vai saber de forma alguma, porque isso nem a história conta, não existem relatos disso para que a gente possa consultar, mas pode ter acontecido as duas coisas, ou até as duas coisas no sentido de as notícias terem chegado para Jetro, sim, também através da fofoca, ou através, junto, né, também com Zípora. Então, a gente não tem um consenso disso, mas a distância é grande, né? Então, Zípora e os 2 filhos de Moisés estavam, nesse tempo, morando, né, estavam lá com o pai dela, com Jetro, e eles vão ao encontro, então, de Moisés agora lá no deserto já. Versículo 5. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estavam acampados, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Havia um costume, sempre, a gente percebe isso na leitura, de que sempre havia um mensageiro à frente, né? Quando alguém ia fazer uma viagem, ou ia visitar alguém, ou ia em alguma outra nação fazer alguma coisa, ele tinha o costume de mandar um mensageiro na frente. Alguém mais ágil, né, de forma mais prática, de forma mais objetiva, para chegar com a notícia antes. É como se a gente avisasse hoje uma visita que a gente vai fazer, né? Então a gente manda uma mensagem hoje em dia via WhatsApp falando: olha, amanhã à noite eu vou ir na sua casa tomar um café com você. Então esse era o costume de se avisar também que se estava chegando. Por quê? Jetro já era provavelmente um homem de idade e ele estava viajando com uma mulher e com 2 crianças, né? Crianças, modo de falar, né? Provavelmente os filhos de Moisés aqui já eram adultos ou adolescentes ou jovens, né? Alguma coisa assim. A idade exata a gente não sabe precisar, mas eles já não eram criancinhas, não. Mas a gente tem então
essa notícia chegando antes para Moisés de que o sogro, de que a esposa Zípora e os 2 filhos estão a caminho ali de onde Moisés está acampado. Então provavelmente um mensageiro chega na frente a cavalo ou de camelo ou correndo, não se sabe. Mas chega alguém avisando isso para Moisés. E então, no 7, né, Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então aí Moisés vai ao encontro, provavelmente ali já chegando, né, na redondeza, Moisés vai ao encontro para ter esse momento com a sua família, com a sua esposa, com o seu sogro, com os seus filhos. O relato bíblico aqui fala somente desse encontro de Moisés e Jetro. Não se fala do momento em que Moisés encontra a esposa. E os filhos, né? Não fala dessa troca de palavras ou de momento de emoção do encontro deles. Então, muito provavelmente, Zípora não estava, talvez, há tanto tempo longe de Moisés. Nós não sabemos. Mas talvez o texto não diga porque é isso que está acontecendo. Algo mais tranquilo entre Zípora e os filhos. Mas já Jetro fazia algum tempo que não via Moisés. E por isso o texto foca, ou porque o foco do texto aqui para nós, do que Deus está fazendo ou vai fazer, é Jetro e Moisés. São esses 2 personagens que nesse momento estão sendo, tem o foco do texto, né? Tem o foco da narrativa aqui. Eu só queria falar para vocês a respeito dos nomes dos 2 meninos antes da gente continuar. Então, o texto fala sobre os 2 filhos de Moisés, né? Gerson e Eliezer. E o próprio texto fala para nós por que Moisés deu esse nome a eles. Qual era o significado? Lembra que todo nome em hebraico tem um significado de missão, de propósito, de algo profético, ou Deus sempre está comunicando algo. Então, com os filhos de Moisés não é diferente. E o que nós temos aqui então com os filhos de Moisés? O próprio texto fala para nós aqui no versículo 2, né? Acho que é no 2. 3, no versículo 3. Com os 2 filhos, um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera. Por que Moisés pôs esse nome? Tornei-me imigrante em terra estrangeira. Então, Moisés põe o nome do filho de Gerson quando nasce lá em Midian, porque esse filho nasce lá em Midian. Então, ele põe o nome do menino de Gerson porque ele diz que ele é um imigrante em terra estrangeira. Então, fala de um sentimento de Moisés a respeito de não estar na sua pátria, de não estar na terra que lhe é devida ou na terra que ele gostaria de estar naquele momento. Então, o nascimento do filho em Midian traz esse sentimento para Moisés. Então, esse filho de Moisés fala de alguém que está fora da sua pátria, fora da sua terra, fora do seu lugar de moradia. E depois ele põe o nome de Eliezer no segundo filho, e aí ele diz outra coisa: o Deus de meu pai foi o meu ajudador e livrou-me da espada do faraó. Aí já o Eliezer, quando ele nasce, Moisés já tem um outro sentimento em dar o nome para o filho de Eliezer. Ele já fala desse livramento, ele já fala desse sentimento de que foi o Senhor, de que foi o Deus do seu pai, né? O Deus do pai de Moisés, de Anrão, dessa linhagem, né, de Abraão, que o livra da espada do faraó. Ele tem um grande livramento. Então ele percebe depois de algum tempo que estar na casa de Jetro, estar em Midian, estar ali naquele lugar, ter uma esposa agora, ter filhos, já passa a ser um livramento, passa a ser bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, o Deus do meu pai foi o meu ajudador, né? Essa palavra ajudador faz todo sentido nessa frase, porque fala desse consolo, né, que vem através do próprio Deus para nós quando nós estamos em alguma situação adversa e que a gente começa a ver a mão de Deus dentro dessa situação. Então Moisés já dá o nome de Eliezer por causa disso. Ele sente o consolo de Deus. Eliezer já tem a ver com um outro sentimento a respeito do Senhor, a respeito de Deus na vida de Moisés. Vamos continuar então. Então eu já falei dos 2 meninos. Vamos seguir. Versículo 7, né? 8.
8. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Então eles entram na tenda, o texto diz, e aí Moisés conta realmente para Jetro em detalhes, né? Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele conta em detalhes para Jetro todas as pragas, como Deus agiu através de Moisés e Arão, as falas. Provavelmente ele detalha para Jetro tudo que Deus fez por amor. A palavra aí não está por acaso, gente. Quem quiser grifar, por amor a Israel, Deus faz tudo que ele faz no Egito. Então não tem a ver simplesmente com alguém que... o nosso sentimento, queridos, a respeito desses textos aqui em Êxodo e o próprio Novo Testamento tem a ver com o grande amor de Deus para com a humanidade. E aqui a gente está focando só em Israel. Então, o que Moisés está falando nesse momento? Que tudo que Deus fez lá no Egito, ao faraó e aos egípcios, então nós estamos falando do anticristo, lembra o faraó, e os egípcios falam do mundo, né? Das pessoas que habitam aquela terra do faraó. Então nós estamos falando tudo que Deus fez, todas as pragas, toda a destruição, todo o juízo de Deus que ele lança lá no Egito sobre os egípcios para libertar Israel da escravidão, fala de amor de Deus para com os israelitas. Então, a morte dos primogênitos, tudo que nós vimos nas 10 pragas e tudo que Deus operou ali com o faraó e com os egípcios, tem esse fim, né, de amor de Deus. Então, Deus fez por amor a Israel. Abrindo o parênteses. Então, de novo, não tem a ver com o mérito de Israel, e sim com o amor de Deus para com esse povo. Indo para o Novo Testamento, para ver se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus morre na cruz não por pessoas merecedoras, não por pessoas que já eram santas, não por pessoas que mereciam que ele morresse na cruz. Não, todos nós, Israel ali no Egito e nós hoje aqui no Novo Testamento, todos nós éramos inimigos de Deus. Nós não amávamos a Deus, nós decidimos viver deliberadamente em pecado, distantes de Deus. Primeiro pelo nascimento mesmo, fora do princípio, né, de uma natureza de pecado. Mas também mesmo depois de ouvirmos a falar a respeito de Deus, porque a natureza mostra Deus, porque todas as obras de Deus demonstram Deus aqui nessa terra, mesmo assim a gente vivia uma vida de pecado, distante de Deus. Então Jesus morre na cruz não por pessoas que mereciam a sua morte, por pessoas já santas. Deus não salvou Israel do Egito porque eles também eram bonzinhos, porque eles também eram santos. Ao contrário, nós já falamos muito isso. Então nós temos um povo chamado Israel ali no Egito, vivendo em escravidão, porém longe também de Deus e vivendo em pecado, porque eles não tinham os preceitos de Deus, não viviam uma vida de santidade para Deus, e Deus mesmo assim, por amor a esse povo que ele ama tanto, ele faz tudo o que ele fez ali no Egito, mostrando para nós, de forma tipológica, o que Cristo faria na cruz. Então a nossa libertação tem a ver com o amor de Deus pela humanidade. A libertação de Israel tem a ver com o grande amor de Deus para com Israel, mostrando através de uma nação como ele ama toda a humanidade. Entendido aqui? Me fiz entender? Essa questão do grande amor de Deus não tem a ver com mérito, não tem a ver com Deus fez porque eu sou legal, porque eu sou bonito. Eu não fui salvo porque eu merecia, eu fui salvo porque Deus me amou primeiro, e aí ele fez primeiro para que depois eu retribuísse. É assim que Israel também vai fazer. Então, por isso que o texto vai dizer, vou ler de novo o versículo 8, né? Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Então, nós temos duas situações aqui. A primeira é a libertação por amor a Israel,
e depois então Moisés conta para ele agora o que eles já tinham passado ao longo desse caminho, chegando até o Monte Sinai, chegando até o deserto do Sinai. Então já existiam alguns meses, a gente vai ver aqui que já está no terceiro mês em que eles estão caminhando no deserto. Então já tem 3 meses que eles estão desde a saída do Egito até esse momento aqui com Jetro. Nós vamos ver que a data vai aparecer logo em seguida aqui embaixo, tá bom? Então nós já temos aproximadamente 3 meses de caminhada e o Senhor já havia mostrado muitos sinais através da água, através da comida, através já do maná, através da libertação dos egípcios lá no Mar Vermelho, da travessia. Tudo isso já tinha acontecido e Moisés está contando tudo isso para Jetro. Jetro está ouvindo tudo isso que o Senhor já fez. Versículo 9. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. E disse ele, agora vem então o louvor. Lembra da palavra louvor, gente? Que não tem a ver com música? Agora vai aparecer uma palavra de louvor da parte de Jetro a respeito de Deus. Olha que lindo esse texto, como isso é maravilhoso quando alguém dá louvor a Deus. Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que eles se vangloriavam. Então, é uma palavra de louvor de Jetro para Deus. Ele agora está engrandecendo, dando realmente louvor a Deus a respeito de tudo aquilo que Deus tinha feito e que Moisés está contando para ele. Imagina todos esses acontecimentos na boca de Moisés ali naquele momento fresquinho, né? Cada um dos milagres e ele contando para Jetro. Jetro dá louvor a Deus nesse momento, ele conhece esse Deus de que Moisés está falando, ele sabe quão poderoso esse Deus, ele é sacerdote de Deus lá em Midian, gente, ele tem relacionamento com Deus. Jetro só não é da linhagem de Abraão, então ele vai ser a tipologia aqui para nós de gentil, de alguém que não está ligado diretamente a Abraão, Isaque e Jacó, mas que de alguma maneira já conhece esse Deus Todo-Poderoso e agora ouve as maravilhas que ele está contando e crê cada dia mais nesse Deus de que Moisés está falando, dá louvor para ele. E ele diz algo muito poderoso no versículo 11. Vamos aproveitar para a gente grifar isso. Agora sei que o Senhor é maior. Então Jetro está tendo mais uma certeza de que o Deus de Abraão é maior do que todos os outros deuses. Gente, nós temos um contexto histórico, cultural, de muitas nações que adoram milhares e milhares de deuses. Tudo naquela cultura, naquela época, girava em torno de outros deuses. Nós já temos Canaã com todos os seus deuses, nós já temos o Egito com todos os seus deuses, nós já temos os Edomitas com todos os seus deuses, nós temos, quem mais está lá, gente? Edomitas, nós temos os Amonitas com todos os seus deuses, nós temos os filisteus, vão chegar depois, né? Com todos os seus deuses. Então, o cenário que Jetro conhece, cultural da sua época, é justamente de nações e nações que adoram milhares de deuses. Então, Jetro está dando louvor a Deus porque primeiro ele conhece e segundo, ele está ouvindo relatos de um Deus ou do Deus Todo-Poderoso que faz sinais, que faz maravilhas, que opera sinais e que esses sinais têm a ver com o confronto direto com deuses no Egito. Então Deus mostrou que ele é Deus na nação do Egito através de confrontos com principados e potestades. Lembra? Cada um dos sinais, cada uma das pragas lá no Egito representava o confronto direto de Deus com uma outra divindade adorada no Egito. Então,
Jetro está dizendo isso aqui na hora que ele está dando louvor a Deus. Ele está dizendo exatamente isso. Vamos ler de novo, versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois... Por que ele é Deus acima de todos os outros deuses? Pois ele os superou exatamente naquilo que eles se vangloriavam. O que Jetro está dizendo, gente? Que Deus foi mostrando que ele é Deus acima de todos os deuses do Egito e que eles se vangloriavam de ser Deus naquela área. Vamos dar um exemplo. Quando ele faz o Nilo se tornar em sangue, então ele está vencendo o principado, o Deus adorado do Nilo. Lembra? Quando ele faz o Deus Ram, ele também opera um sinal poderoso acima do Deus que era venerado como Deus Ram. E assim sucessivamente, cada uma das pragas, Deus se mostra Deus acima daquilo que aquele Deus se vangloriava. Então, se aquele Deus se vangloriava de ser o Deus do sol, Deus foi maior do que o Deus do sol, fazendo o sol se escurecer. E assim sucessivamente, Deus se mostrou maior, o Deus de toda a criação, sobre os deuses naquilo que eles se vangloriavam. Então, esse é o grande poder, ou o grande sinal que Deus opera sempre. Ele sempre vai se mostrar o verdadeiro Deus acima do poder de deuses que os principados e potestades tentam ser. Porque cada um desses principados e potestades e demônios, eles tentam atuar em alguma área, mostrando sinais, mostrando prodígios, mostrando maravilhas, sim, para enganar o povo, né? Para enganar a humanidade. Mas Deus se mostra com esses sinais acima desses deuses, justamente para provar que não existe outro Deus a não ser o único Deus Todo-Poderoso. Então essa é a questão. Tudo aquilo que eles estavam adorando era uma farsa, não era Deus. E isso é fantástico. Quando Jetro faz essa declaração, gente, esse período aqui de louvor que Jetro dá, nós poderíamos assim desfrutar de cavar aqui, nós íamos encontrar muitas coisas boas dentro desse único texto, do versículo 10 e 11. Então, versículo 12, continuando aí. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Gente, esse versículo 12, ele é justamente o desfecho de alguém que conhece o Deus verdadeiro, e então depois que vê o quão Deus os amou, o quanto Deus ele é poderoso, o quanto Deus ele é digno de todo louvor e de toda adoração, ele faz aqui, Jetro faz aquilo que ele já estava acostumado a fazer em Midian. O que é? Lembra que nós lemos no versículo 1 que ele era sacerdote lá em Midian? O que é um sacerdote, gente? Se não um intercessor entre o povo e Deus, entre a humanidade e o nosso Deus. Então, quando Deus chama sacerdotes, ele vai chamar homens, ele vai chamar pessoas que estejam justamente nessa brecha, nessa intercessão entre os pecadores e o Deus Santo. É alguém que decide se separar, é alguém que decide se consagrar para interceder em prol do seu povo, em prol da sua nação, em prol da sua casa. Isso é um sacerdote. É alguém que decide falar, não, eu vou ser o santo nesse lugar. E quando fala de santo, não fala de não pecador, mas de alguém que sabe, reconhece o seu pecado. Então nós não estamos falando da santidade como uma coisa inacessível, não, nada disso. Nós estamos falando de algo totalmente acessível, mas diz que Jetro era um sacerdote em Midian. Então, por ele ser da linhagem de Abraão, ele conhecia o que era sacrificar, o que era oferecer holocaustos, o que era engrandecer a Deus através de ofertas, através de sacrifícios. E por isso, Jetro vai fazer esse momento de exaltação, de adoração a Deus. Se você nunca tinha visto nesse texto esse detalhe, Jetro está fazendo nesse momento
um ato de sacrifício, de adoração, provavelmente num altar construído ali naquele momento, e ele oferece um animal. E se a palavra fala aqui holocaustos, nós vamos estudar sobre o sacrifício já já, e vocês vão entender que tipo de sacrifício Jetro faz nesse momento, que é um dos tipos de sacrifícios que vai ser feito ali no tabernáculo. E esse holocausto, esse sacrifício, ele diz respeito a uma gratidão tão imensa daquele que sacrifica, a um entendimento de salvação, de libertação que Jetro está tendo nesse momento, e ele então oferece esse sacrifício a Deus, esse holocausto. Era algo que era entregue 100% a Deus no altar, no fogo, era queimado 100%. Mas o texto diz o seguinte, esse mesmo holocausto era o único alimento que tanto no tabernáculo quanto aqui ele podia ser comido, ele podia ser dividido entre todos que estivessem ali à mesa. Por isso que o texto diz assim, ó. Então, versículo 12. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O que eles estavam fazendo, gente? Eles estavam ceando. Eles estavam tendo uma santa ceia, como nós diríamos hoje, que é estar oferecendo sacrifícios a Deus, tendo um entendimento da libertação de Deus, do poder de Deus libertador. Eles tinham comunhão com esse Deus que era todo poderoso, e então Jetro oferece o sacrifício no altar. Esse sacrifício é um sacrifício agradável a Deus, porque não tem a ver com pecado, não está se falando de pecado, está falando de ação de graça. Então eles oferecem esse sacrifício em ação de graças, e por isso todas as autoridades de Israel, autoridades aqui fala de anciãos, de pessoas que estão ali como cabeça da família, como líderes mesmo, né, das suas famílias. Então Arão chama todas essas pessoas ali para aquele momento, junto com Jetro, junto com Moisés, e esses homens, esses líderes, essas autoridades de Israel, eles comem na mesma mesa, do mesmo alimento. Qual alimento? Do alimento que foi sacrificado a Deus, o sacrifício que foi colocado em cima do altar, o sacrifício que foi oferecido a Deus como um sacrifício suave. E eles então comeram juntos, eles tiveram um momento de comunhão à mesa, de comunhão entre eles. Olha como Jetro tinha esse entendimento, e como Deus mostra para nós que agora Israel, o seu povo, e um homem que aparentemente para nós aqui nós podemos chamar de gentil, porque ele não era da linhagem de Isaac, então ele não é da linhagem de Israel. E como que eu não vejo graça, né, no Velho Testamento? Tem gente que fala que não vê graça de Deus no Velho Testamento. Nós vemos inúmeros momentos em que Deus mostra graça. Jetro come da mesma mesa de comunhão, de sacrifícios a Deus, junto com Moisés e com todas as autoridades de Israel. Se isso não fala de mesa de comunhão entre judeus e gentios, eu não sei o que é, gente. Sabe assim, tem textos que eles são tão claros para nós, Deus se mostrando já vivo na vida de gentios e judeus, né? Moisés estava ali nessa representação. Jetro é um testemunho além dos israelitas. Isso, a Daiane colocou lá na fala dela, né? É isso mesmo, Jetro não era um israelita, mas ele era um descendente de Abraão, e o seu pai, o seu avô, o seu bisavô provavelmente ensinou. Pode falar, Rê, abre aí. Não abriu. Podemos dizer também que quando Moisés chegou em Midian, ele era praticamente um egípcio. Ele não conhecia muito da palavra de Deus. Então, boa parte do que ele sabia de Deus, até ele se encontrar com o Senhor lá no Sinai, ele aprendeu com Jetro também, entendeu? Pode ter sido, né? A gente acredita que isso tenha acontecido, sim. Não tem texto que diga isso dentro aqui do Êxodo, não tem nada que diga isso, mas por essas referências de Jetro ser um sacerdote em Midian, de Jetro conhecer a Deus
dele ter essa comunhão já e se alegrar com aquilo que Deus está fazendo, isso mostra para nós que Moisés provavelmente durante todo o tempo que ele ficou lá, os 40 anos que ele permanece com o sogro em Midian, ele com certeza sim, ele ouviu muito do sogro a respeito desse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não tenha dúvidas, o que talvez Moisés não ouviu da sua mãe, do seu pai, né, enquanto criança ali, o que ele não pôde ouvir, provavelmente ele ouviu quando ele estava separado ali com Jetro. E ele pôde entender um pouco mais quem era esse Deus. Mas o que a gente não pode dizer ele não tinha ainda experiências com Deus. Então isso não, né? Então, sabe Jó? Lembrei agora de Jó, gente. Lembra de Jó? Eu te conhecia só de quê? De ouvir falar. Então, Moisés, até o momento da sarça, ele só tinha ouvido falar de Deus. Através de Jetro, através da sua mãe, através do seu pai, provavelmente, né, quando criança, ou através ali do tempo em que ele viveu no palácio, mas que ele sabia que ele era um israelita, porque a palavra diz que ele sabia sim que ele era um israelita, ele só tinha sido criado no palácio pela filha de Faraó. Então, o quanto Moisés tinha tido de experiências com Deus é que não é dito, e a gente sabe que provavelmente ele não tinha, mas ele já tinha ouvido muito falar sobre Deus, e isso fez com que no momento que o Senhor o chamou na sarça, o texto já diz imediatamente, né? Tudo bem que ele escreveu muito tempo depois, mas eu acredito que é isso que acontece. No momento em que Moisés é chamado pelo Senhor ali da sarça, Moisés, ele diz, sim, Senhor, ou fala, Senhor, né? Então, ele já se remete a Deus como Senhor. Então, ele sabia que somente um Deus tão poderoso poderia chamá-lo daquela maneira, né? E por isso ele dá ouvidos a Deus daquela forma naquele momento. Então a gente tem aí Jetro sendo esse gentil no meio dos israelitas nesse momento e mostrando a graça de Deus sendo derramada não somente a israelitas, mas a gentios também, a outras nações, né? Então a descendência de Abraão, que somos nós também, somos filhos de Abraão, estamos recebendo a mesma porção, né, através dessa bênção liberada para Abraão. Então, Jetro é um exemplo disso nesse momento. Vamos seguir? Versículo 13. Se alguém tiver alguma coisa, a gente vai falando aí. Versículo 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? E Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhe os decretos e as leis de Deus. E respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10.
estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Gente, é lindo demais, né? Ver como Deus leva situações, leva pessoas para perto da gente, para situações muito, muito simples, muito objetivas, mas que sozinhos a gente não veria. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, vocês vão ver que lindo o processo do que Deus está fazendo com Moisés e usando a vida do próprio Jetro aqui, né? Então no dia seguinte, assentou-se para julgar as questões do povo e permaneceu em pé diante deles, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que você está fazendo? Por que você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Então, Jetro está vendo uma cena de Moisés dentro de uma tenda ou fora dela, o texto não fala, mas ele está ali julgando causas, né? Está julgando situações. Quantas pessoas estavam aproximadamente nesse acampamento, gente? Uma média de 2 milhões de pessoas, né? Então nós não temos aí um público pequeno de pessoas vivendo em comunidade, em um só lugar. Então nós temos uma multidão de homens, mulheres, crianças, de todas as tribos de Israel, de todas as famílias ali vivendo num só lugar, sem uma regra, sem uma lei civil, sem um estatuto, sem um mandamento ainda, né? Então nós estamos vendo pessoas que acabaram de sair do Egito com uma vida de 430 anos de pura escravidão, em que eles só sabiam dizer sim senhor, para os seus feitores ali no Egito. Eles só sabiam viver naquela situação de escravidão. Provavelmente vida em comunhão de sociedade eles tinham quase nada. Então eles viviam a lei do Egito, eles viviam as leis civis do Egito, mas sem desfrutar de nada daquilo, porque escravo, gente, não tem direito a nada. Escravo só tem dever de trabalhar, só isso. E ele ganha o alimento para comer. Era isso que Israel fazia no Egito. Trabalhava sem descanso algum, de domingo a domingo, e eles só tinham o respeito no sentido de uns para com os outros ali, mas da sociedade em si, eles eram simplesmente escravos. Essa é a mentalidade, né? Ou esse é o papel de um escravo e seu senhor ali no Egito. Então, quando eles estão agora caminhando rumo à Terra Prometida, e já há algum tempo, a gente vai ver isso aqui, eles começam a ter situações, eles começam a ter divergências entre pessoas, entre casais, entre filhos, entre irmãos, entre pais e filhos, entre mães e filhas, e todas as situações que a gente sabe que uma sociedade, uma comunidade demanda. Você aí na sua igreja local, nós ali na ICP, a gente sabe o quão é difícil viver em comunidade. O quanto estar junto com 100, 200 pessoas já é difícil a convivência. É ou não é, gente? Quem tá aí prestando atenção no que eu tô falando, é ou não é difícil conviver? Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma opinião, cada um quer viver do seu jeito, cada um quer dar a sua opinião, né, naquilo que quer fazer. Um quer amarelo, outro quer verde, outro quer rosa, o outro quer de noite, o outro quer de manhã, né? O culto de manhã, o culto à noite, e tudo isso. Então você imagina ter 2 milhões aproximadamente, porque eu acho que era muito mais do que isso. Pessoas acampadas no deserto, caminhando junto com Moisés, sendo libertos. E agora eles vivendo em sociedade, em comunidade. Como devia ser isso, né? Um queria andar mais, outro queria andar menos. Um queria parar aqui, outro queria parar ali. Um queria comer agora, outro queria comer depois. Um queria fazer isso, outro queria fazer aquilo. Então, assim, uma criança brigava com a criança do outro, a outra batia no outro. E, gente, tudo que vocês possam imaginar, eles viviam em sociedade ali. Era isso que estava acontecendo. E aí Moisés diz o seguinte, quando o sogro pergunta para ele: o que está acontecendo, Moisés? O que é essa fila diante de você aqui para que você julgue as causas, para que você fale com esse povo todo? E você passa desde a manhã até o final do dia só julgando. E aí Moisés responde no versículo 15:
O povo me procura para que eu consulte a Deus. Gente, aqui começa a primeira situação. O que vocês acham dessa frase, gente? É legal isso? O que isso mostra para nós? Que desde os israelitas saindo do Egito até hoje, no século 21, nós não entendemos como é ser libertos, como é ser filhos de Deus. Porque nós já vimos uma experiência em que o Senhor vai falar com eles. Nós já vimos lá atrás, eles vendo, né, os sinais que Deus está mostrando. E nós vamos ver logo em seguida o que vai acontecer no capítulo 19. Até virei a página aqui para ver se está chegando. Vocês vão ver o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo aqui já no início? Eles já estão libertos do Egito. Eles já estão caminhando no deserto rumo à terra prometida. E a gente sabe quais são essas tipologias. Nós já sabemos o que é o Egito, nós já sabemos o que é o deserto, nós já sabemos o que é a terra prometida. Eles viram com os seus próprios olhos, todos esses israelitas já viram com os seus próprios olhos Deus falando com eles, Deus operando lá no Egito, Deus operando no Mar Vermelho, Deus operando os milagres já nessa caminhada que eles estão tendo. Então, eles estão vendo a coluna de fogo durante a noite, eles estão vendo a coluna de nuvem durante o dia. Então, eles estão vendo tudo, eles estão vendo o maná cair todo dia do céu. Sim ou não? Tudo isso está acontecendo aqui, gente? Tá. E por que eles têm que ir para Moisés, consultar Moisés? O versículo diz: o povo procura para que eu consulte a Deus. Por que nós temos a tendência de achar que líderes é que são os nossos intermediários entre Deus e nós? Por que a gente acha que só os líderes é que tem uma conversa tete a tete, como diz o nosso pastor Jaime, com Deus? Por que a gente acha que a resposta para os nossos dilemas, para as nossas dificuldades, para as nossas situações em sociedade, elas têm que ser levadas somente para líderes? Eu não posso consultar a Deus? Eu não posso falar com Deus e buscar a resposta para a minha dificuldade, para o meu dilema? Vocês estão vendo como a situação está acontecendo? Moisés está sendo claro em dizer, claro, a frase é clara. Alguma tradução aí trouxe alguma versão melhor ou alguma situação totalmente diferente disso que eu acabei de ler aqui? O povo me procura para que eu consulte a Deus. Tem alguém que tem alguma versão melhorada disso para nós? Gente, vamos fechar? Para não fechar em cima de nós aqui, voltem bem rapidinho. Nós temos 12 pessoas para a gente já continuar. Isso passa a ser, gente, uma dependência emocional e espiritual, né? Isso passa a ser uma dependência totalmente, às vezes até idólatra, né? A gente acaba idolatrando líderes
como a gente vai ver que vai acontecer sim com Moisés, por alguns, que isso é perigoso demais. Porque na verdade Deus está acessível a todo ser humano, a todas as pessoas que desejarem falar com Deus. Deus estará acessível, Deus estará presente, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está pronto a falar conosco, Deus está pronto a nos direcionar. A questão é que nós não queremos, e é isso que a gente vai ver, eu não estou dando spoiler, mas já estou falando, o que nós não queremos é nos consagrarmos para que Deus fale conosco, porque Deus é santo, e nós muitas vezes não queremos ouvir de verdade o que Deus tem para dizer. Então, às vezes, a gente prefere consultar outro ser humano para que talvez aquele ser humano que eu estou consultando, aquele líder que eu estou consultando, ele tenha pena da minha situação, ele tenha dó daquilo que eu estou falando e ele me dê uma resposta de acordo com aquilo que eu quero ouvir. Então, geralmente tem a ver com isso, porque Deus conhece a realidade do nosso coração. Deus sabe por que você está passando por aquela situação. Se tem a ver com pecado, se tem a ver com legalidade, se tem a ver com má conduta. Deus sabe por que nós estamos passando. Ou se é realmente uma injustiça que o diabo está fazendo na tua vida. Deus conhece. Deus é poderoso para realmente saber o que está acontecendo. Ele conhece todas as coisas. Então, Deus vai saber dar a direção correta para nós quando nós buscarmos. A questão é que a gente não está disposto a perder tempo, e aí eu vou colocar entre aspas, porque é isso que a gente acha, né? Orar é perder tempo, jejuar é perder tempo, né? Ler a palavra para ver o que Deus diz na palavra a respeito da minha situação é perder tempo. Então, eu não quero perder tempo, então eu quero ir em alguém, porque esse alguém perde tempo, o tempo dele com Deus, ora, jejua, lê a palavra, e aí eu perguntando para essa pessoa o que eu tenho que fazer, essa pessoa então me dá a resposta pronta. É isso que o povo está fazendo com Moisés, ok? E aí nós vamos ver a situação que está acontecendo aqui. Toda vez, versículo 16, que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes. Então era sempre algum impasse, né? Entre duas partes, ou entre pessoas ali que eram colocadas diante de Moisés. E decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Gente, para de novo aqui. Tudo bem que eu acredito que Moisés tenha escrito isso, como os próprios historiadores dizem, muito à frente. Então, ele pode ter colocado essa questão de ensinar os decretos e as leis de Deus, porque já existia, ok? Mas o que Moisés está dizendo aqui para nós, e eu sei que ele está inspirado pelo Espírito Santo para ensinar aqui, para falar, para escrever, ele está dizendo o seguinte, que todas as vezes que alguém tem alguma situação, algum impasse, então eles trazem para ele, falam o problema que está acontecendo e Moisés então julga essa causa entre as partes, ouve os dois lados da moeda e dá o veredito, e dá o julgamento. E aí ele continua dizendo, e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Então o julgamento de Moisés sempre estava baseado no que Deus já tinha ensinado para eles até aqui, ou no que Deus direcionava para Moisés falar, porque eu tenho certeza que muitas situações Moisés talvez consultava a Deus também. E por isso, gente, Moisés criou o hábito de passar tempo dentro da tenda. Por isso que Moisés passa tempo orando, por isso Moisés passa tempo com Deus. Nós vamos ver isso muito aqui dentro do livro de Êxodo. E isso faz um paralelo muito grande. Gente, Moisés tipifica quem? Abre alguém para mim o áudio aí e diz, quem Moisés tipifica? Quem é o tipo Moisés? Quem Moisés é? Quem? Cristo. Ele é a tipologia de Jesus. E quantos textos nos evangelhos a gente vê exatamente isso acontecer? Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para
ter comunhão com o Pai. Jesus se retirava para estar em comunhão com o Pai. Por quê? Porque como ser humano, como homem, 100% era Jesus homem, ele precisava buscar direcionamento com o Pai, com o próprio Deus, para que quando as situações viessem até ele, ele tivesse uma boa palavra, uma palavra baseada na palavra de Deus. Então, tanto Moisés quanto o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, como homem, eles estão sempre buscando a direção do Pai para então dar a solução de problemas, para dar o julgamento de causas, para dar solução para problemas da sociedade, das pessoas. Então, tanto Cristo quanto Moisés estão fazendo esse papel, estão mostrando como é que se direciona, como é que se dá conselhos, como é que se fala com alguém que vem buscar conselhos. E Moisés está mostrando isso, que quando as pessoas vinham buscar esse conselho com ele julgava entre as partes, porém, no momento em que ele está julgando as partes, o que ele faz? Os conselhos de Moisés, o julgamento de Moisés, não tem a ver com o achômetro, não tem a ver com o que ele acha, tem a ver com o que Deus diz sobre aquela situação, aquilo que o Espírito de Moisés estava pronto para ouvir da parte do Pai. Moisés era alguém que ouvia Deus. Moisés é o tipo de Cristo que nós temos em Êxodo e que ouve diretamente do Pai, que ouve diretamente de Deus a direção para cada situação que vai acontecendo. Moisés tinha muita sabedoria em administrar, em falar, em aconselhar, em trazer direção para o povo de Israel. Então isso tem tudo a ver com o próprio Cristo também. E é isso que ele está falando. E eu ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Então o conselho de Moisés estava baseado num julgamento e ao mesmo tempo no conselho e no ensino da lei e do decreto. O que é a palavra decreto nesse versículo 16, gente? É a palavra choque, que é o C-H-O-Q, que significa o quê? Quem tá aí com a nossa listinha, deixa eu abrir aqui o meu, que eu acho que tem fácil aqui. É a palavra estatuto, né? Então, a primeira palavra aí, decretos, que Moisés ensinava para o povo era estatuto, ordenança, limite, tarefa prescrita. O que Moisés está fazendo é, gente, o que Deus nos ensinou até aqui? O que Deus tem nos ensinado durante esse período que a gente está caminhando com Ele? E era isso que Moisés já mostrava para o povo. Qual é o limite de um para com o outro? Lembra a história do amar a Deus sobre todas as coisas, que ainda não chegou, mas vai chegar? E ao meu próximo como a mim mesmo? Imagino que Moisés tinha, por exemplo, um julgamento de uma causa entre dois irmãos ali que estavam com dificuldades de se relacionar. E Moisés dizia assim, gente, pensa uma coisa, ele é teu irmão. Você gostaria que essa pessoa fizesse a mesma coisa para você que você fez para ele? Então eu acredito que o julgamento de Moisés tinha muito a ver já com esses preceitos, essa lei de Deus, esses decretos, que tinha a ver com uma convivência de irmandade, de comunidade, de senso, de comunhão mesmo de um com os outros, de sermos todos irmãos. É um princípio tão fácil de ser dito, mas tão difícil de ser vivido, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de convivência porque a gente quer sempre que a nossa opinião prevaleça. A nossa opinião é que seja a que vai prevalecer, né? E não o que Deus diz, ou não me humilhar diante da outra pessoa para reconhecer também Deus da vida dele, né? A gente tem muito essa dificuldade. Então essa primeira palavra, decretos, aí é a palavra choque, né? Em hebraico lá, que quer dizer estatuto, ordenança, limite, tarefa prescrita. E a segunda palavra que aparece ali, que é leis de Deus, é justamente a palavra Torá, que é justamente a palavra Torá. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu ver onde tá. Quem tá aí com a palavra, significado de Torá? Se tiver alguém fácil aí, eu devo estar anotado aqui, mas o meu tá no celular. Bom, não tá aqui agora,
Mas a segunda palavra é Torá, ok? Então, a gente tem essa segunda palavra aí escrita. A Torá, lei, orientação e instrução. Estava lá no versículo 28 do 16 que a gente viu semana passada. Torá significa lei, orientação e instrução. Então, é alguém que está ensinando mesmo, né? A palavra leis de Deus aí significa alguém que ensina algo para alguém, né? Alguém que não sabe e é ensinado, então, é uma instrução, é uma orientação. Então, era isso que Moisés fazia durante os julgamentos dele, né? Durante essas instruções que ele dava. Vamos seguir. Então, é isso que Moisés está falando para o sogro, Jetro, que está acontecendo. Ele está respondendo a pergunta de Jetro. Vamos ver o versículo 15 e 16 tudo junto, só para vocês entenderem. Moisés lhe respondeu para Jetro: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Aí ele segue. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Olha isso, gente. Olha que conselho. Deixa eu virar esse ventilador aqui, gente, porque eu já tô ficando aí com frio. Peraí. Olha o conselho de... Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Olha o conselho de Jetro para Moisés. Olha o que ele está dizendo, né? Ele diz assim: o que você está fazendo não é bom. E essa palavra bom aí, gente, que está aparecendo aí para nós em hebraico, é a mesma palavra lá de Gênesis, por exemplo. Tudo que Deus fez é bom, né? Então é a mesma palavra bom lá de Gênesis 1, quando Deus vai criando as coisas, ele diz: e Deus fez isso e era bom, e Deus fez aquilo e era bom, ok? Então é essa mesma palavra pro bom aí que tá aparecendo de Jetro falando para Moisés: o que você está fazendo não é bom. Então, para nós entendermos isso, a gente precisa entender que para Jetro estar falando isso para Moisés é porque a atitude dele tinha algo bom ali dentro, né? Julgar as causas, ajudar o nosso próximo, tudo isso é bom. Mas a forma com que Moisés estava fazendo é que não era bom. Então, quem viu hoje, eu postei um story, nem sei como chama lá, um pedacinho no meu Instagram, e tava falando assim: se você pegar, por exemplo, uma faca, e essa faca você cortar alimentos para fazer o seu almoço, a sua janta, para você cortar o seu churrasco, a faca é boa ou é ruim, gente, para fazer isso? Ela é boa, né? Ela é perfeita. Ela foi feita provavelmente com esse intuito, né? Pegar e cortar coisas. Só que se eu pegar essa mesma faca que eu poderia cortar alimentos e matar uma pessoa, e machucar uma pessoa, essa faca é boa ou ruim? É péssima, né? Ela é ruim. Então, o que Jetro está falando para Moisés é assim: Moisés, o que você está fazendo é bom. Aconselhar, ensinar, isso que você está fazendo é bom. Agora, o que você está fazendo, da forma que você está fazendo, não é bom. Por quê? Ele continua dizendo, por que não é bom? Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Então, por quê? Porque Moisés, se ele tivesse que julgar a causa de 2 milhões de pessoas diariamente, durante 365 dias, ou na verdade só descansando aos sábados, né? Que era o Shabat lá deles, eles não poderiam fazer nada. Se ele só descansasse nesse dia, como é que Moisés viveria, gente? Como seria a vida de Moisés? Com a esposa, com os filhos, em sociedade, como ser humano. Como seria a vida de Moisés? Ele não teria um dia sequer de descanso. Ele não teria um dia sequer de sossego. Ele não poderia tirar férias. Ele não poderia viajar. Ele não poderia tirar um final de semana com a esposa. Ele não poderia ver os filhos crescer. Ele ia viver em função de cuidar do povo. Ele ia viver em função
de aconselhar o povo, em julgar o povo, em estar dando ensino, conselho para o povo. Era essa a questão de Jétro aqui. O que você está fazendo não é bom. Aí ele continua, né? Porque é pesado demais. Você não pode executá-la sozinho. Então Jétro fala que não é bom. Por que que não é bom? Porque vai te esgotar. Você e o povo vão ficar esgotados, porque eles vão ter que te esperar horas e horas e dias, talvez, para serem aconselhados, para receber esse ensino. Então, e essa tarefa é pesada demais para você. E o que não pode, Moisés, é você fazer isso sozinho. Então, praticamente, Jétro é aquela pessoa que na hora que vai dar um conselho, ele fala o problema, ele fala a consequência do problema. Anota isso que é importante, gente, ó. O problema Jétro mostra a consequência do problema e Jétro mostra a solução do problema. Então, o conselho, ele é simplesmente recheado. Ele não é simplesmente um conselho, mas ele é um conselho que mostra as três partes. Porque não é fácil alguém vir para você e falar assim, ó, o que você está fazendo tá errado. Não é bom. Aí Moisés podia dizer assim, tá, Jétro, mas por que não é bom? Ah, não sei, não é bom o que você está fazendo. Daria alguma solução para Moisés? Nenhuma. Só seria alguém dizendo uma crítica que não seria nada construtiva. Não teria nenhuma construção nessa fala de Jétro. Mas Jétro não faz isso. Jétro realmente age como um bom conselheiro para o seu genro. Ele vem com uma palavra de conselho. Então ele diz, não é bom, você e o povo vão ficar esgotados, essa tarefa é pesada demais e você não pode executá-la sozinho. Então a tarefa, ela precisa acontecer. Isso que você está fazendo é bom, mas não é bom para você sozinho, porque vai ser pesado para você e para as pessoas. Aí ele continua. Agora, ouça o meu conselho. Então, depois que ele mostrou o problema, a consequência do problema e o que ele acha que deve fazer, agora ele vai dar o conselho. Aí ele diz assim, agora ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Então, assim, ele diz assim, olha como isso é bom, gente. Uma pessoa que está vendo de fora o problema e que diz assim, eu vou te dar um conselho, mas sabe o que você vai fazer agora, Moisés? Depois que você ouvir meu conselho, você vai orar, você vai buscar Deus, porque quem vai dar o veredito final, se é isso que você tem que fazer, se isso que eu estou falando é bom, é Deus. Porque eu só estou aqui te dando um conselho, mas a verdadeira direção para a sua vida, ou para a vida dos israelitas, até porque Jétro era um gentil e ele ia embora, quem vai ficar com você aqui, Moisés, são os israelitas, Deus e você. Então, eu vou dar o conselho, mas que Deus esteja com você. Que você conheça a palavra de Deus para essa situação. Aí ele diz assim, ó, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então, tudo bem, Moisés, Deus te escolheu, você é o representante de Deus entre o povo, Deus já decidiu isso, ok? Jesus é o nosso intercessor diante de Deus. Deus já decidiu que era o Filho que ia ser esse intercessor, esse intermediário, esse sacrifício em nosso favor, esse que faria tudo o que fosse preciso. Então tá, Moisés, você é o representante, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Então tudo que vier até você, Moisés, você leve a Deus mesmo. Só que eu vou continuar o conselho. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Então, isso aqui fala, gente, de sentar para fazer igual nós estamos fazendo aqui. Sempre tem alguém com uma direção ou com uma palavra de ensino e essa pessoa ensina várias pessoas e essas pessoas que são ensinadas, elas então passam para frente esse ensino. Então, o que Jétro está dizendo para Moisés, Moisés, você é o representante, só que agora você vai ter que fazer outros representantes além de você, que vão te auxiliar nesse processo junto ao povo. Ele continua dizendo, você vai ter que ensinar, você vai ter que dizer como eles devem viver, mas o que você tem que fazer? Versículo 21,
E eu queria que você prestasse atenção e você me dissesse ao que esse versículo 21 te remete. E eu acredito que o Espírito Santo vai nos ensinar algo poderoso aqui. Olha o que está escrito no 21. Mas, 21, escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-o como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. O que esse versículo 21 remete para vocês? Quem quer falar para mim? Eu queria que alguém me dissesse. Ele, lendo esse versículo, eu me lembro de... Alguém? Não? Abram comigo Atos capítulo 6. Fazer discípulos, sim, mas mais do que isso. Atos capítulo 6. Aí eu acredito que vocês já devem... Hã? Fecha aí então, Rê. Atos capítulo 6. Abram lá comigo. Atos capítulo 6. Versículo 1. Olha o que o texto está dizendo para nós aqui. Atos capítulo 6, versículo 1. Abriram? Atos, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, os discípulos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Agora abram comigo 1 Timóteo capítulo 3. E aí eu acho que vocês já entenderam aí o que significa. O que Deus está fazendo lá com Moisés através de Jetro. 1 Timóteo capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler um pouco mais do texto, só para a gente entender o contexto, tá? 1 Timóteo, capítulo 3 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos.
devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. O que Deus está usando a vida de Jetro para falar com Moisés é: Moisés, crie um corpo ministerial no deserto. Crie pessoas que sejam tão dignas quanto você de serem ensinadas por você, e então essas pessoas vão estar aptas para governar Israel junto com você. Porque é pesado. Jesus chama 12 para ensiná-los de forma particular, porque esses 12, como nós lemos lá em Atos 6, eles precisavam focar no ministério da palavra, eles precisavam focar no ensino do evangelho, no ensino do que Jesus tinha ensinado para eles. E então as outras pessoas que estavam agora sendo ensinadas por esses discípulos poderiam continuar o trabalho com os demais. Isso fala desses líderes, desses chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Por quê? Porque nós precisamos ter níveis de hierarquia para simplesmente ter um governo melhor. Não porque existem pessoas mais capacitadas ou menos capacitadas, nada disso. Pelo contrário, nós todos deveríamos ter o mesmo entendimento nas coisas de Deus. Nós todos deveríamos ter o mesmo temor. Nós todos deveríamos ter a mesma busca. Mas porque existem pessoas que não conseguem buscar a Deus sozinhas, que não conseguem ter liberdade para justamente buscar o Senhor, nós vamos precisar ser esses conselheiros. Nós vamos precisar ser essas pessoas que estão à disposição daqueles que são mais fracos para aconselhar, para liderar, para direcionar. Então Moisés não poderia fazer isso sozinho, com 2 milhões de pessoas, e Jetro está dizendo: escolha homens. Olha como o texto inclusive bate, né? Eu acredito que Paulo, ele estudava tanto a Torá, que ele usava até os mesmos termos, ele usava os mesmos textos para dizer o que Deus estava esperando de bons ministros, de pessoas que estavam à disposição no ministério. Olha o versículo 21 de novo, lá de Êxodo, gente. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Não é para ser gente que é comprada, que vai agir com imparcialidade, né? Que vai puxar a sardinha pro lado do outro. Não, gente. Alguém que está posto no ministério precisa ser alguém totalmente imparcial. Precisa ser alguém que é amante da justiça, que ama a palavra de Deus e que acima da palavra de Deus não existe ninguém. E que quem estiver errado precisa ser corrigido. Quem está errado na situação precisa ser corrigido, precisa ser alertado, precisa ser ensinado. É isso que Jetro está falando para Moisés aqui, e que Moisés precisava dividir esse trabalho então com outros homens tementes a Deus, como o próprio Moisés. Não dava para o trabalho ser feito simplesmente por Moisés. Ele ia ter que criar líderes de 1.000, líderes de 100, de 50 e de 10. Quem são o líder de 10? Provavelmente o próprio Moisés. Então Moisés cuidaria de 10, 10 cuidariam de 50, 50 cuidariam de 100 e 100 cuidariam de 1.000. Fica mais fácil ou não fica? Certo? Então, o que Jetro está ensinando para Moisés aqui é níveis de governo mesmo, né? Governo de uma sociedade. Por isso que existem, gente, presidente da república, por isso que existe governadores, por isso que existe prefeito, por isso que existe vereador. É por isso que existe esses governos todos. Vocês acham que isso tudo é invenção de alguém que um dia acordou e falou assim: ah, gente, é legal, né? Vamos ter presidente, governador, prefeito e vereador. Isso fora o restante, né? Não, é porque uma forma de governar melhor uma nação ou um povo é dividindo o trabalho, é colocando os trabalhos em divisão.
e assim as coisas conseguem caminhar melhor, né? Acabou nosso horário aqui. Então nós vamos parar aqui só para a gente poder... na verdade o texto em si, ele já fala, né, gente? Que eu vou voltar nesse texto só para a gente terminar, mas o próprio texto já está falando que o conselho de Jetro para Moisés é justamente fazer com que ele divida esse fardo com outros homens tementes como ele, que ele ensine esse grupo de 10, que esse grupo de 10 ensine para o grupo de 50, que o grupo de 50 ensine para o grupo de 100 e para o grupo de 100 falar para 1000. Então era uma divisão de tarefas, uma divisão de ensino, uma divisão de servir todo esse povo que estava caminhando ali no deserto. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar aqui? E aí depois vocês comparem o texto de Atos e de 1 Timóteo, que vocês vão ver que até as palavras são muito parecidas, né? Com o que Jetro está falando para Moisés aqui nesse texto. Eu fico impressionada com a palavra de Deus, como ela é infinitamente poderosa, né? No sentido de mostrar para nós textos tão antigos, com textos tão próximos da nossa realidade, né? Do que Deus está fazendo. Amém? Soninha, pode orar por nós, para a gente finalizar? Consegue? Será abrir aí? Consigo. Estão me ouvindo? Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,